Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório. Muito bem, amados, hoje eu quero concluir a mensagem acerca do livro de Jeremias. Portanto, convido vocês a ler comigo o capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5 e também o versículo 12 do livro de Lamentação de Jeremias. Está escrito assim: como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa, tornou-se uma viúva que foi tão grande entre as nações e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Continuamente chora de noite e as suas lágrimas correm pela sua face. Não tem quem console entre todos os seus moradores, todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores o surpreenderam nas suas angústias. O caminho de Sião pranteia, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, e os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominam e os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhos vão em cativeiro na frente do adversário. Versículo 12: não vos comove isto a todo vós que passais pelo caminho? Atentai e vedes, se há dor como a minha dor, que venho sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, perante a tua presença. Eis que estarei, Senhor, ministrando, encerrando esta ministração no livro de Jeremias. Eu te peço, meu Deus, uma orientação. Que o Senhor me dê discernimento, conhecimento, capacidade para falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu venha falar. Este é o meu pedido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero, portanto, hoje encerrar esta mensagem no livro de Jeremias, trazendo a lamentações de Jeremias. Por que Jeremias está tão entristecido? A cidade de Sião foi totalmente devastada no ano 585 a.C., com a invasão do rei Nabucodonosor, invadindo o território de Judá, destruindo a cidade santa, destruindo o templo de Jerusalém, queimando, colocando fogo na cidade, até os muros constituídos de pedra agora estavam em desolações, pois até as pedras do muro foram chamuscadas pela chama do fogo, da qual aconteceu na grande cidade, a cidade do rei Davi.
Em sua lamentação, Jeremias mostra toda a sua dor, toda a sua agonia. Mostra uma angústia que ia além das fronteiras das aflições e da ânsia mais incontida. Mostra porque é conhecido como profeta das lágrimas. Numa insuportável poesia, identifica-se ele como o homem que viu a aflição do seu povo e vendo como ficar indiferente. Jeremias viu o exército caldeus arrasar os muros de Jerusalém, deitar por terra o santo templo, derribar os mais sublimes, os mais lindos edifícios da cidade santa. Jerusalém estava humilhada. O rei da Babilônia humilha a realeza a dizimar a flor mais fina e bela da sociedade judaica. Havia dor semelhante à sua dor. Havia sofrimento semelhante ao sofrimento do profeta. Não obstante, encontra ele esperança onde nenhuma esperança havia. Que exemplo o profeta Jeremias dá para cada um de nós. Se estamos, amados irmãos, muitas vezes a sofrer, a lamentar muitas vezes por causa do nosso sofrimento, que parece ser além das nossas forças, dos nossos próprios limites. Jeremias lamenta. Amados, nós muitas vezes sofremos angústia, mas se temos a promessa de Deus, então existe esperança contra toda a esperança. Mesmo crendo contra a esperança, podemos esperar, porque existe a promessa de Deus para cada um de nós. Apesar dos lamentos presentes nas palavras do profeta, ele tem esperança no porvir. Ele acredita que dias melhores virão, pois Deus não o deixará exilado na sua tribulação, na sua angústia. O livro de Lamentação nos traz uma clara demonstração do sofrimento de um profeta que amava incondicionalmente o povo de Deus. Lamentação na Bíblia, no Antigo Testamento, é usado pelos judeus. As lamentações de Jeremias encontram-se entre os chamados cinco rolos de livros poéticos, juntamente com o livro de Ruth, Esther, Eclesiastes, Cântaros e Salomão. Com a tradução do Antigo Testamento para o grego, esse livro foi colocado como Lamentações logo após o livro do profeta Jeremias, que significa lamento, choro em voz alta, ou declarar o seu sofrimento. O livro de Lamentação, portanto, ele é um livro poético, é um livro onde declara o sofrimento daquele que amava incondicionalmente o povo de Deus. Segundo, nós vemos aqui, a lamentação de Jeremias demonstra a sua profunda tristeza, presente inclusive na esperança de um futuro melhor. As evidências internas
E a mesma as evidência externa indica ter sido as lamentações composta um ano após a destruição de Jerusalém. Alguns teólogos identificam esta data como sendo 585 anos antes de Cristo. O propósito de Jeremias em escrever os seus choros, os seus lamentos, a queda da monarquia da casa de Davi, a destruição de Jerusalém, a destruição dos muros, a destruição do santo templo, a deportação dos judeus mais ricos para os mais nobres para a distante terra da Babilônia. O livro de Jeremias, a lamentação de Jeremias, tem como propósito levar cada crente, cada cristão a interceder pela casa de Israel, a interceder pela nação judaica, pela nação de Israel, a orar a Deus, a fim de que o Senhor volte a olhar favoravelmente ao seu povo. É importante, amados irmãos, compreender. As lamentações de Jeremias são lidas até hoje, amado, no nono dia do mês de Hebreu, que é chamado de em Ab, por volta do meado de julho, ocasião em que israelitas eles relembram a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. As lamentações no Novo Testamento também, ele traz-nos algo referente ao sofrimento de Cristo. Embora as lamentações não seja citada no Novo Testamento, vemos, amados irmãos, na figura do Senhor Jesus, na figura do Cristo, do Senhor Jesus, um verdadeiro lamentador que, em vários aspectos, lembra-nos a figura de Jeremias, a semelhança deste. Jeremias chorava pelo povo que sofria. Jesus chorou ao entrar na cidade de Jerusalém. Lembra-nos o choro do Senhor Jesus, a sorte de Jerusalém e dos filhos de Abrão. Eu te convido, meu amado, meu ouvinte, a ler o livro de Lamentação, a estudar o livro de Lamentação de Jeremias. Medite, principalmente, nos capítulo 3, nos três primeiros capítulos, e veja quanto sofreu este servo de Deus, este profeta, este homem de Deus, diante da ruína do povo de Jerusalém, do povo de Deus. As lamentações de Jeremias refletem a tristeza do próprio profeta em relação à situação espiritual e moral e física do povo de Israel. O homem que viu todas as dores de Jerusalém, Jeremias bem poderia haver escapado de toda aquela angústia. Eu vos disse que Jeremias optou por permanecer em Jerusalém, quando ele poderia ir ser tratado como nobre no palácio real do rei da Babilônia. Porém, ele optou por sofrer com o povo de Deus, em auxiliá-lo em seu sofrimento, em administrar-lhe a consolação de Jeová. Ele acompanhou a sua nação até as últimas consequências. Sabe que isto representa, meu irmão? Assim, podemos identificar o profeta em as suas lágrimas, em suas lamentações. Diz ele: eu sou um homem que viu a aflição pela vara do seu furor.
Lamentação 3, verso 1. Ao mesmo tempo, Jeremias declina a chorar, a lamentar, mas a registrar em seu livro toda a sua aflição. Ao contrário do que alguns podem supor, não foi Jeremias um fraco ou alguém emocionalmente perturbado. Ele se comportou, ele postou-se diante de toda aquela tragédia com singular heroísmo. Eu te pergunto, meu caro ouvinte, você tem coragem e determinação para sofrer as aflições e as angústias do povo de Deus que estão sendo destroçados nesses países onde não aceitam o Evangelho de Cristo? Você tem orado e chorado na presença de Deus, coberto os missionários através da sua lamentação, para que Deus venha abençoar e usar esses homens e mulheres que estão nos países distantes, pregando o Evangelho de Cristo. Nós vemos, amados irmãos, que Jeremias, que ele descrevendo todo o sofrimento. Vamos ler como é triste a passagem. Acredite que em toda a Bíblia não há sofrimento semelhante ao seu. A única exceção é do Senhor Jesus, que havia de ser conhecido como homem das dores, que sabe o que é padecer. Isaías 53, verso 3 até o versículo 7. Ao ver o seu povo de tal forma humilhado, o profeta sente-se castigado por Jeová. Ele sente-se como o castigo de Deus tivesse sido sobre ele mesmo. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaço, deixou-me assolado, armou seu arco e pôs como um arco uma flecha sobre mim, disse ele. Lamentação 3, verso 11 e 12. Mas apesar de tudo, Jeremias sabia que as misericórdias do Senhor são infinitas. Se Deus fere, Ele é capaz de unir também, de curar também as feridas. Tem você, meu irmão, minha irmã, participado do sofrimento do povo de Deus? Ou tem abandonado os cristãos que sofrem no momento da dificuldade e das provações? Jesus poderia ter permanecido nos céus, longe de todo o nosso sofrimento, pois Ele era Deus, Ele é Deus. Mas o que fez Ele? Ele esvaziou-se da sua glória, veio a este mundo, onde se submeteu à morte e à morte da cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Jeremias, amado, o profeta Jeremias, é considerado um homem de dores, que se compadece do sofrimento do povo. Jeremias não se restringe ao seu lamento. Veja de que forma intercede pelos cativos, pelos que estão despojados, pela gente que está sofrendo. Ele chega e diz: converta-nos, ó Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova nossos dias como de antes, porque rejeitaríamos totalmente a nós. Por que, Senhor? O Senhor iria nos rejeitar totalmente, diz o profeta. Por que te enfureceria contra nós de tão grande maneira? Dizia o profeta.
Lamentação, capítulo 5, verso 20 e 21. Tem você, meu amigo, meu irmão, intercedido a Deus pela sua família, pela sua nação, pela sua pátria? Ou tem simplesmente criticado os governantes? Ou tem simplesmente apontado o dedo contra os governantes? Ou tem colocado a culpa nos governos? Ou você tem entrado na presença de Deus, orando e clamando pela misericórdia divina? É momento, amados, de lamentarmos. É momento de chorarmos. É hora de lamentar, sim, mas que a nossa lamentação chegue aos céus como o mais forte das intercessões, como uma das mais fortes orações. Que tal seguir esse conselho de Jeremias? Veja o que Jeremias dizia para o povo: ponha a boca ao pó, talvez assim haja esperança. É isso que Jeremias dizia para o povo: coloca a boca no pó, talvez haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Lamentação 3, verso 29 e 31. É momento, amados, é momento de nós entrarmos na presença de Deus e orarmos pela nossa pátria. O Brasil está passando por um processo tão doloroso, meus irmãos. Está chegando no Brasil, agora no mês de julho, uma grande quantidade de pessoas lá que estão sendo trazidos com o apoio do governo, que estão tentando influenciar as igrejas, que são os muçulmanos. E é momento de lamentarmos na presença de Deus, pedirmos a misericórdia de Deus. No auge da sua dor, no auge do seu sofrimento, o profeta Jeremias se lembra a vontade de Deus. Ele lembra-se da promessa de Deus. Jeremias 3, versículo 25 a 28. Talvez, amado, você esteja passando por um momento de aflição, por um momento difícil, de angústia. Não se deixe abater. Mesmo no auge da provação, encontramos em Deus motivo para termos alegria. E mesmo diante do sofrimento, podemos ter consolação em nossos corações. No Senhor, nosso Deus, até os nossos lamentos se tornem alegria. Neste encerramento destas minhas mensagens do livro de Jeremias, eu quero agradecer a todos vocês, amados, que me acompanharam praticamente o mês inteiro, compartilhando as mensagens do presbítero Gregório, orando pelo presbítero Gregório. Eu quero agradecer às irmãs que entraram em contato comigo, dizendo que estão orando pela minha filha Simone. Eu quero agradecer às missionárias que se tornaram missionária do pedacinho do Maná dos Céus. A todos vocês que têm compartilhado as minhas mensagens nos grupos, nas rádios, no Brasil e no exterior, vai aqui o meu agradecimento. Eu encerro hoje mais um estudo do livro de Jeremias. Não sei o que estarei pregando na segunda-feira, mas estarei me preparando para que Deus me dê uma mensagem que possa trazer aos vossos corações. Este é o pedacinho do Maná dos Céus,
que eu trago nesse dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, te dou graça. Te agradeço, Senhor, ao encerrar mais uma etapa, ó Deus, trazendo esta mensagem de edificação, de consolação, de conforto à alma carente e necessitado. Eu te louvo, meu Deus, pela tua misericórdia, pela tua benignidade. Receba, Senhor, a minha adoração. Receba, Senhor, o meu louvor. Receba, Senhor, a minha gratidão. Que neste dia, ó Pai, o Senhor transforme toda angústia em alegria. Todo sofrimento, ó Deus, venha cair por terra. E a paz que tanto almejamos venha envolver o nosso coração. Este é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.